eu já vim meio que com esse plano, assim, na minha mente de que, ok, então eu vou tentar essa nova carreira de Realtor. Se tá vindo pra mim, é porque Deus entende que eu tenho competência, que eu tenho força de encarar essa situação, eu vou ver tudo isso como um aprendizado. Ele tá querendo me mostrar tudo de uma vez só, você tá lidando com o sonho da outra pessoa, você tá lidando a compra de uma casa, o lar ideal para aquele momento, porque nem sempre aquele lar que a gente quer, aquela casa dos sonhos vai ser o ideal para aquele momento. Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Marcela Corredar. Bem-vinda ao Red Ribbon Podcast. Estamos aqui para conversar sobre tudo o que está acontecendo no Red Ribbon Group. Estamos dando as boas-vindas para Marcela. Você já é Realtor faz alguns meses, mas agora com o Red Ribbon realmente. Agora é oficial. Agora é oficial. Muito feliz de ter você no grupo, de ver seu crescimento, seu desenvolvimento, seu trato com os clientes. Está sendo muito bom, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade e a ajuda e a parceria que você dá. Ah, que bom. Com muito carinho. Marcela foi minha cliente. Compraram uma casa comigo, muito bonita a casa, foi um roller coaster, como todos os deals, né? Mas cada deal, eu sempre falo que eu lembro de todos os deals, que eu lembro exatamente o que aconteceu, mas pelo relacionamento que a gente teve depois, eu lembro assim, detalhes do seu. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre você. Claro. Você está aqui no Canadá há quanto tempo? Você tem filhos? Um pouquinho da sua vida, seus hobbies, o que você gosta de fazer. Quem é a Marcela? Então, eu cheguei no Canadá em 2017, meio de 2017. Eu vim com meu marido e com uma filha. Na época, ela tinha 9 anos, meu marido veio estudar e eu vim trabalhando. Não tinha uma oferta de trabalho, eu vim com aquele famoso Open Work Permit e ele veio para estudar. Então começamos essa aventura da vida de imigrante, largamos tudo que a gente tinha no Brasil e viemos para cá. E eu tive que me redescobrir, saber o que eu precisava, o que eu queria, né? E eu vi tudo isso, apesar de ser um grande desafio, eu vi tudo isso como uma grande oportunidade de entender melhor o que eu queria, qual momento que eu estava vivendo, ou abraçar aquela situação da melhor maneira possível, encarar todos os desafios da melhor maneira possível. Então eu comecei trabalhando, assim que eu cheguei aqui, trabalhando nos jobs mais entry-level, digamos assim. Então eu fui trabalhar em loja, mas eu já vim pra cá com a mentalidade de eu não tinha intenção de seguir a mesma carreira que eu tinha no Brasil. Então no Brasil, com a formação de médica, eu não tinha intenção de revalidar o meu diploma aqui e trabalhar como médica aqui. Era uma aceitação já que eu tinha, eu comigo mesma. Eu já vim conversando com meu marido falando que quando eu chegasse aqui eu ia ver como funcionava pra eu virar Realtor. Porque eu já era meio que desde o Brasil, eu brincava que no Brasil eu era uma corretora de imóveis enrustida. Porque eu adorava entender sobre o mercado imobiliário, eu adorava, passava em qualquer lugar, via uma plaquinha de vende-se numa casa, eu ligava pra casa pra saber quanto tava um metro quadrado naquela região, como é que tava o mercado naquela região. Então sempre foi uma coisa que me atraiu. E gosto muito de me mudar. Meus amigos fazem muita piada comigo com relação a isso, porque eu realmente gosto muito de me mudar. Eu gosto dessa sensação de entrar numa casa nova, fazer daquela casa o meu novo lar e criar memórias ali. Então é uma coisa que já estava em mim, sempre esteve em mim. Quando eu vim pra cá, eu já sabendo que eu não queria seguir a mesma carreira que eu tinha no Brasil, eu já vim meio que com esse plano assim na minha mente de que, ok, então eu vou tentar essa nova carreira de Realtor. Demorou um pouquinho mais de tempo pra eu perseguir essa vontade, porque por sorte também, eu entendo isso como uma sorte. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em loja, como eu falei, mas logo com 3 meses meio trabalhando na loja, eu recebi uma oferta de emprego por uma indicação de uma amiga de trabalhar numa grande empresa, como uma clerk, né, só uma assistente ali para informações de planilhas, enfim. Também um entry-level job, mas dentro de uma grande empresa. E eu tava bem assustada, porque meu inglês não era um inglês muito bacana, ainda sofro com inglês, óbvio, todo mundo, acho que todo imigrante vai passar isso pro resto da vida, mas era um inglês ainda muito insegurança, no me comunicar com os outros em inglês, enfim. Mas eu aceitei este desafio, falei,
tá caindo no meu colo, eu tenho que aceitar. E essa é a garra do imigrante, né? Essa Exatamente. Garra, porque mudar a carreira de medicina, mesmo que você já tinha aceitado isso, mas passar por todo o processo, você passou todo o processo. É muito relatable com as coisas que muitos imigrantes passam. A maioria dos imigrantes passamos todas as coisas, né? Então, você fez toda essa mudança e foi recebendo as coisas que Deus ia colocando no seu caminho. Exatamente. Eu via isso como literalmente Deus colocando isso no meu caminho. E ainda que me desse aquele friozinho na barriga, eu resolvi, eu vou aceitar. Vamos ver no que vai dar, eu vou dar o meu melhor ali naquela situação. E acabou que funcionou, assim, eu fiquei 1 ano trabalhando, como eu falei, eu vim com uma filha de 9 anos na época, mas nesse 1 ano, durante esse ano, nesse trabalho, eu engravidei do meu segundo filho e saí de licença maternidade. Trabalhei 1 ano e já no próximo ano eu saí de licença maternidade e pensei, aliviada, pronto, acabou, não preciso mais me preocupar com essa empresa, fiz o meu melhor ali, agora eu tô saindo de licença, com certeza eu não vou voltar mais a trabalhar lá. Qual foi minha surpresa que 1 ano depois eles me chamaram de novo, acabando minha licença, Marcela, você tem intenção de voltar? Porque eu não era full time, eu trabalhava por hora, mas eu trabalhava lá todo dia, o dia inteiro, mas não era contrato full time ainda. Então eles não tinham obrigatoriedade nenhuma de eu voltar, enfim. E aí eles me entraram em contato comigo, Marcela, olha, você tem intenção de voltar? E na época eu lembro que eu pensei, tava no começo da pandemia, eu pensei, não, pensei que meu marido, eu não vou voltar, não vou, porque assim, ai meu Deus, foi um challenge muito grande, eu achei que eu já tivesse pronto, já fiz, já cumpri meu papel ali, mas eles agora estão me chamando de volta. E ele, não, é pra mim mesmo. É pra você, então vai, eu vou aceitar, era pra trabalhar de casa na época da pandemia, eu aceitei e voltei. E acabou que deu certo, e eu ainda assim, encarei isso como uma transição de carreira também, mas sempre essa questão do realtor ainda como no Brasil, enrustida dentro de mim. Sempre uma coisinha falando, Marcela, é isso que você quer, você tem que fazer. Quando então, passados alguns anos, nós nos vimos nessa questão de comprar casa, conhecemos você, compramos a casa com você, e eu vi você também como um exemplo nessa questão de encarar esses desafios, de mudar também a sua vida e fazer do realtor, do real estate a sua carreira, entender como é que funciona esse mercado e eu quero fazer a mesma coisa e eu quero tratar os clientes e ter clientes e dar o meu coração como a Tarim dá para os deals dela, para os clientes dela, porque até na compra da minha casa, como você falou, eu costumo sempre falar isso também, se não fosse você como realtor naquele momento ali, eu não acho que no meu contexto naquele momento eu compraria uma casa. Se fosse um outro realtor que não se envolve com o seu cliente, que não realmente, não é o deal pelo deal, é como eu falei já pra você, é dar o coração naquela situação ali. E na hora que eu vi aquilo tudo, aquilo me conquistou ainda mais. Eu falei, é isso. Eu tenho que fazer isso de alguma maneira. Eu preciso disso. Mas ainda me tomou um pouquinho mais de tempo até eu conseguir concluir de fato, porque você é meio que engolida pela sua rotina, você é meio que engolida pelo seu dia a dia. E tendo essa outra carreira que eu também venho construindo junto, foi difícil pausar e conseguir conciliar as duas coisas. Até que finalmente eu consegui. E tô você muito feliz. Foi fazendo as duas coisas e você continua fazendo as duas coisas. Exatamente. E muito, assim, satisfeita. Me sinto... eu não posso dizer... Não é um overwhelmed, não é, porque é mais positivo do que isso. É desafiador, ainda é desafiador. A impressão que eu tenho é que eu vivo enfrentando... Eu não, acho que todos nós, imigrantes e assim... Slaying dragons, como fala em inglês. O tempo inteiro alguma coisa acontecendo, você nunca tá na sua comfort zone, você tá sempre fora da sua comfort zone. No momento que você acha, ai, consegui, tô aqui, vou ficar um tempinho aqui na minha comfort zone. Não. Alguma coisa nova vai acontecer. Tem que sair daí. Sai daí, pode se mexer. E isso me faz me sentir feliz, eu fico muito feliz com isso. Eu fico feliz com os resultados que eu vou atingindo, que eu vou conquistando. Eu consigo reconhecer, essa conquista não é só minha. Essa conquista, todas as conquistas que eu venho tendo não são só minha. Envolve muita gente, envolve minha família, envolve a ajuda de muitas pessoas ao meu redor. Você é uma dessas pessoas. Todo o apoio que você tem que ter, a família está totalmente envolvida, né? Totalmente envolvida. Às vezes você vai ter que mostrar casas com o Tomás. Você Exatamente. Às vezes eu esperei até meus filhos serem um pouquinho maiores por essa razão, porque Matheus tinha shifts e em uma época ele era uma loucura o trabalho dele, mas sim, é uma coisa de todas as bolas estão no ar. E nunca mostrar lined up, só vão adicionar
Eu acho que só vai ter mais. Exatamente. Mas com todos os desafios que você já passou, eu acho que você vai conseguir lidar com todas as que estão vindo. Eu espero que sim, como eu sempre falo, eu vou dando o meu melhor, eu vou entendendo tudo isso, a gente busca também as oportunidades, né? Mas tem muita coisa que vai acontecendo na sua vida que você entende, é pra ser. Eu tô buscando, é pra ser, as portas estão se abrindo, as coisas estão acontecendo, ainda não é fácil, porque nunca vai ser fácil, eu acho. Vai ser sempre um desafio, é sempre um desafio, você tem que conciliar várias versões de você mesma e tentar dar o seu melhor pra cada versão. Às vezes você não consegue, assim, você sente, eu poderia ter sido melhor, não consegui ver meu filho hoje da maneira que eu gostaria, né? Mas no final das contas, tudo tá certo. No final das contas, tudo vai se encaixando e a gente vai conseguindo fazer. E acaba dando tudo certo. E os filhos, quando eles estão envolvidos, e eu estou vendo isso no meu caso, eu sentia muita culpa quando eu deixava, especialmente o meu pequenininho, porque ele tinha 9 anos quando eu comecei. E ainda era pequenininho, ainda era bem novinho. Amanhã ele tem as grad pictures. A gente foi correndo, a gente tem que conciliar, né? Eu tinha, hoje de manhã, já não lembro o que eu tinha hoje de manhã. E depois eu tinha que mostrar umas casas, e depois tinha uma offer, e tem um listing que está vindo, e aí a gente tinha agora o vídeo. In between, eu liguei pra Luca e eu falei, vamos agora pra South Central, vamos comprar seu Suit. Aí saindo daí eu falei, teria sido a Vitória. Aí a maquiagem. Então Deus dá exatamente o que você precisa no momento certo. Porque eu tinha 2 horas e a gente terminou em 1. Mas a gente passa um bom momento, e esse momento é intencional dele. Então aí eu acho que ele aprecia muito mais que só estar lá sem. Isso me ajuda a não ter essa culpa de não estar sempre em casa, de não estar sempre com eles, de ter muito tempo pro trabalho. E não é só como realtors, é como tudo, né? Você tem várias coisas. Mas afinal, dá certo e você tem tempo de fazer as coisas que você gosta também. Claro. O que você gosta de fazer? Eu acho que hoje o que eu mais gosto, eu sei que parece meio lame, assim, mas não, o que eu mais gosto de fazer de fato é ter um tempo de qualidade, de ficar com a minha família. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de estar em casa, de curtir um momento com o meu marido, com os meus filhos. Com a minha filha mais velha já é difícil conseguir um momento na agenda dela, porque ela tá sempre fora. Ela é mais busy que você. Mais busy que eu. Então, no momento em que ela tá em casa, sabe? Maria, senta aqui comigo um pouco, vamos ver um filme, né? E fazer movie night em casa com a gente, só a gente. Eu gosto de curtir a casa. Eu acho que é uma das coisas também, por que eu gosto tanto dessa questão do real estate, eu acho que tudo é isso, tudo envolve pra mim casa, tudo pra mim envolve lar, tudo envolve esses momentos simples e os mais ordinários do dia a dia, assim, de sentar pra ver uma televisão, de limpar uma casa. Parece uma bobagem, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto, claro, também de passear como agora a gente tá aqui na região em Calgary, então tem as montanhas perto. Eu adoro ir passear nas montanhas, eu adoro ir passear em downtown. Pra ir passear ali na Prince Island, dar uma volta, curtir a cidade, ir num restaurante. Basicamente, assim, é isso que eu gosto de fazer. Isso é muito bom. É questão de limpar a casa. Quando eu chego, eu estou limpando, o Vitor chega e ele fala, você precisava uma sessão de terapia. Pois é. É mesmo, porque a gente curte de ter as coisas bonitas. E quando eu não tenho tempo, quando eu estou assim muito atarefada, passou a semana inteira e eu estou vendo as coisas que estão me estressando, aí eu preciso pegar um dia pra limpar, porque descontrai. Eu acho que essa parte da casa é parte de nós, né? Isso, deixa mais aconchegante, você se sente bem depois que você vê e você vai sentar, você sabe que no final você vai sentar ali e vai de novo criar as suas memórias, ainda que simples memórias, você vai estar ali, você vai olhar. Eu adoro sentar na minha casa, olhar assim, a luz acesa, a minha cozinha, aquele momento aconchegante da casa. Eu adoro, é uma coisa simples, mas eu gosto de fazer. E isso me dá força mesmo. Eu me sinto mais energizada pro que vem depois. Porque eu sei que depois vai vir muita coisa, vai vir muito movimento. Então, aquele momento de calmaria ali, eu gosto de aproveitar. E eu, de fato, aproveito aquele momento. Isso é o que muitas pessoas acham que comprar uma casa está pensando no investimento, está pensando em que, tenho que ter minha casa própria. Mas não é isso. Muitas pessoas vêm de outras províncias e falam, eu gosto da chuva, ou é muito caro em Vancouver, ou
Toronto já me cansou, está muita loucura. Tem essas razões, mas sempre acaba que eu quero uma coisa própria para eu poder curtir da minha. E não é porque você não curte de um aluguel, mas não é a mesma coisa. Qualquer momento você pode sair do aluguel. Sua casa é como, não sei, é uma coisa sua. Então você acaba amando esse lugar. A gente se apega, por isso que quando a gente vende a casa, tá difícil. É difícil. Let go. Porque você... É tudo, né? Assim, os detalhes dos cantinhos da casa, você lembra, ali eu não vou mais entrar nessa casa, se eu for vender, eu não vou mais, eu já vendi algumas casas no Brasil, como eu falei, eu gosto muito de me mudar. Então eu comprei algumas no Brasil, vendi, depois eu ficava nessa de comprar, morava um tempo, vendia. E cada mudança dessa me trazia também esse sentimento de eu não vou mais entrar aqui nesse lugar, mas eu lembro ali foi onde a Maria Alice fez alguma coisa pela primeira vez, ali foi, alguma coisa aconteceu, ou ali eu gostava de passar um tempo fazendo nada, enfim. São memórias que você cria, tá tudo envolvido com esse... É um ambiente, né? Um ambiente onde você passa, não digo que a maior parte do seu dia, mas onde você passa, muito provavelmente, os momentos mais importantes, os de maior qualidade. É isso que esse relationship que tem você com seus clientes. E por isso que você faz o que você faz com carinho também, né? Você quer passar essa parte para que eles sintam o mesmo. E quando eles estão vendendo, que eles... Ok, um capítulo fechado, mas cuidado, né? Esse carinho com... Não é só uma transação. É tipo o que você está sentindo, você traspassa isso para seu cliente. É, porque ainda que seja essa questão dessa transição do vender e do comprar, né? Ainda que seja, tem aquele sentimento meio que bittersweet ali quando você está vendendo, mas ao mesmo tempo é um novo que está chegando. E é encarar esse novo, porque isso está acontecendo, é o que você precisa. Então, é você encarar esse momento novo. E para um cliente, para uma pessoa que não está necessariamente vendendo alguma coisa, mas está comprando a sua casa, aquela sensação de conquista, aquela sensação tão gostosa que dá quando você tá comprando, né? Consegui, eu comprei a minha casa. Uhum. E a expectativa que você tem, a ansiedade que você fica no... Eu quero estar aqui, eu quero fazer desta casa aqui a minha cara. Eu quero fazer desse ambiente, que agora é meu, o meu lar. Criar as minhas memórias, né? E eu tenho isso forte dentro de mim, que às vezes eu fico assim, eu acho que eu tô parecendo uma estranha falando com as pessoas, porque eu quero que elas sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. E aí eu tento passar isso no sentido de, imagina você ali sentada, né, fazendo uma pipoquinha no seu micro-ondas, aquele cheirinho de pipoca no ar, e você pensar, vou sentar aqui, vou assistir um filminho bem gostoso na minha casa. Não que você não possa fazer isso numa casa alugada ou onde quer que você esteja, mas quando você faz isso e você comprou a casa, eu me lembro que quando a gente comprou essa casa aqui, que foi a nossa primeira compra aqui no Canadá, demorou um tempo. Eu vou dizer que até hoje ainda, de vez em quando eu sento lá, como eu tava falando, eu sento no meu sofá, eu olho, eu fico admirando assim o ambiente. Fico, gente, essa cozinha, gente, é minha cozinha. É onde eu me sinto protegida, no meu lar ali, onde eu tô, é ali minha zona de conforto. E eu olhava assim pra parede, essa parede é minha. Essa bancada é minha, gente, eu comprei essa bancada. Parece uma bobagem, mas eu ficava pensando nisso e é tão gostoso essa sensação de você conseguiu, né? Eu tinha uma cliente que falava, tinha um vanity do banheiro, né? E tinha umas gavetas embaixo. Muito práticas as gavetas. Mas o puxador era tão inconfortável que cada vez que ela entrava, ela batia no pé. Aí ela falava, se fosse minha, eu trocaria esses puxadores. Essas pequenas coisas. Realmente, se fosse sua, você não precisa colocar esse tipo de puxador. Você vai curtir da gaveta e não vai se bater. Não vai se bater, não vai se machucar o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? É pra lembrar ela. Vai atrás do que é seu, vai atrás do que é seu. Toda vez que ela batia ali, se fosse meu, quer saber, eu vou atrás do que é meu. Então, depois de esse começo de você, como foi realmente começar a trabalhar? O onboarding já é um mundo que tem cérebro próprio, né? Os sistemas, todas as coisas que a gente tem que ter. Tem o crab area, todas as coisas. Passando essa parte, quando você começou a trabalhar com clientes, como foi sua experiência? Foi maravilhosa. Eu vou dizer que foi melhor do que eu esperava. Eu acho que o meu primeiro cliente,
se tratou de um casal de amigos. Foi Deus de novo me mostrando, eu entendi dessa maneira, porque eu vi isso como um momento de tanta sorte, mas eu vi muito a mão, assim, de Deus nessa situação, de que oportunidade de você ter seus primeiros clientes como amigos, né? E então isso me deixa muito feliz. Me mostra que eu tô no caminho certo. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu digo que foi muito melhor as experiências, assim. Foram muito melhores do que eu imaginava. Sempre muito confortável, sabendo, né, que eu posso contar com você, com a sua ajuda, que a gente pode contar com uma rede de apoio tão bacana por trás, de toda a equipe mesmo, né? O advogado, a inspeção, da gente saber dar essa sensação de conforto e de segurança, saber que você pode atender alguém que vai além do seu conhecimento. Além do seu conhecimento, você conta com essa rede. Então, por isso que eu digo que foi muito melhor do que eu imaginava. Porque, como todo ser humano, eu imagino, né? A gente sempre imagina o pior que vai vir. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Ai, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Ai, como é que vai ser? E quando você vai vendo, as coisas vão acontecendo e você vai encontrando pessoas tão competentes e tão maravilhosas no seu caminho que fazem você... Opa, não precisava, você sofreu por antecedência desnecessariamente, porque não precisava. Esse primeiro dia foi um teste também, né? Porque com tudo que, assim, muitas coisas que acontecem em 4 ou 5 dias aconteceram em um. Eu vejo isso, passar do susto no primeiro momento, eu tenho esse exercício de encarar tudo isso como uma oportunidade. Eu fico, se tá vindo pra mim, é porque Deus entende que eu tenho competência, que eu tenho força de encarar essa situação, eu vou ver tudo isso como um aprendizado. Ele tá querendo me mostrar tudo de uma vez só, é porque eu preciso aprender tudo de uma vez só, e eu vou dar conta de aprender tudo de uma vez só, e eu vou dar conta de atender da melhor maneira possível, tudo de uma vez só. Aí os outros acabam sendo um pouco mais fáceis. Com certeza. Com certeza. Exatamente. É assim mesmo. Mas foi também seu coração, o coração que você deu, porque claro que trabalhar com amigos é muito bom, mas também é estressante. Só que tem algumas coisas que eles têm muito mais graça com a gente. Então a gente aprende muita coisa com eles sem ter esse medo de, eles vão parar de trabalhar comigo. Essas coisas também ajudam bastante. E eu acho que isso realmente foi uma proteção de Deus, porque esse primeiro deal é difícil. Depois os outros, assim, você pode aprender muita coisa nos outros, mas esse primeiro deal você nunca esquece. Então, foi especial. Você brilhou. Foi especial. Ficou, vai ficar guardado aqui, com certeza absoluta, mas me conhecendo, eu imagino que, independente de ser amigos ou não ser amigos, é isso, é dar a alma para aquela situação ali. Você tá lidando com o sonho da outra pessoa, você tá lidando, a compra de uma casa é provavelmente a maior compra que a pessoa vai fazer durante a vida inteira. Exatamente. Então, é natural que a pessoa esteja ansiosa, que a pessoa esteja com grandes expectativas, aflita. Então, você vai funcionar um pouco também como psicóloga daquela situação, para poder ajudar aquela pessoa a passar por essa experiência da melhor maneira possível. Então, o meu objetivo é sempre esse. É orientar com muita ética, com muito conhecimento, sempre pondo também o meu coração naquela situação, o meu palpite pessoal naquela situação. E são coisas que são específicas da gente. Eu acho que por isso que a gente se dá bem, a gente trabalha bem juntas, porque a primeira coisa que eles ensinam, os coaches, os masterminds, não se envolva com a situação. Fica fora da seu palpite, porque aí eles podem te demandar qualquer coisa. Mas quando você realmente se importa pelo que você está fazendo, é muito difícil não dar seu palpite. Certeza. É muito difícil não ser completamente honesta. E muitas pessoas apreciam que você seja honesta, que você dê seu palpite. A decisão sempre acaba sendo do comprador e vendedor. Mas a gente vendo tantas casas e tantos casos, a gente acaba tendo talvez uma opinião que vale a pena. Então, agora quando você começa a trabalhar com os clientes, do que você já viu e do que você está conversando com as pessoas sempre estão perguntando como está o mercado, que conselho você daria para uma pessoa que não
está assim, on the fence, que não sabe se está pronta, que quer, tem o desejo, mas não sabe o que fazer com o dinheiro que está guardado, ou uma pessoa que acha que está pronta, quais seriam os passos que deve tomar para estar pronto realmente? Eu acho que a primeira coisa é entender esse sentimento, porque é um sentimento justo, afinal de contas, é uma das maiores compras que a pessoa vai fazer ao longo da vida dela. Então, eu acho que é deixar a pessoa também muito confortável. Se você tem essa oportunidade de estar com uma pessoa no momento e entender que ela tá com esse medo, com esse eu quero comprar, mas eu tô com medo, eu não sei se é o melhor momento. Primeiro, deixar a pessoa muito confortável nesse sentido e entender esse sentimento, porque é um sentimento justo. Mas, ao mesmo tempo, ajudar essa pessoa no sentido de dizer que o melhor momento é o momento quando você está preparada. Para você estar preparada, uma das principais coisas que você precisa é você estar informado. Então, buscar informação, buscar essa ajuda, buscar a ajuda do profissional. Que é a gente. Tentar, de fato, buscar a informação da fonte para que ela trace, para que um plano muito estratégico e muito bacana seja traçado para aquela pessoa especial. Não é uma regra de bolo. Não, o que funciona para mim não vai funcionar para você. E no mercado imobiliário é dessa maneira. Então, é entender essa realidade do mercado imobiliário, a maneira de se entender essa realidade é conversando com um profissional da área para que possa passar essa informação de maneira muito bem estruturada. O profissional da área é um realtor, que somos nós. Nós estamos cercados de pessoas muito competentes por trás também, que vão poder ajudar. É sentar, é entender qual é a situação daquela pessoa naquele momento, qual é a situação do mercado. A sua situação é favorável para a situação no mercado? Nesse momento agora a gente está no que a gente chama do buyer's market. Então está muito favorável para quem quer comprar um imóvel, para quem já está preparado. O que é estar preparado? Ter um pre-approval é um first step, é um step importante, mas é muito mais do que isso. Então é sentar, entender qual é a realidade daquela pessoa que está querendo comprar, qual é a realidade do momento que a gente está vivendo e juntar essas duas coisas. E se não der, pode acontecer, não é o melhor momento pra você. E eu sou muito honesta no sentido de dizer, não, segura sua onda, não é o momento agora. Exatamente. Mas vamos traçar um plano. É esse o objetivo? Vamos atingir esse objetivo, a gente consegue atingir isso. Então vamos traçar um plano para que no futuro próximo você esteja preparado para isso, né? Então eu acho que é informação. Também não precisa comprar por comprar e isso também acontece com os vendedores. Muitas pessoas ficam com muito medo nesse momento que estamos vivendo no mundo de vender. É um momento de vender? Na verdade, se você pode segurar, se você não tem uma situação específica que você precisa vender, sim, eu quero listings, mas... Se não é seu momento, eu não vou falar com você que você deveria vender, porque é o buyer's market, né? Então você vai receber muitas demandas dos compradores e a gente tem essa ética e essa honestidade de falar com o vendedor, segura sua casa. Exatamente. Como eu falei também, é uma situação, cada caso é um caso, mas não é uma receita de bolo. Então, ainda que nós estejamos num buyer's market, muito provavelmente uma pessoa quer vender, dependendo da realidade daquela pessoa que quer vender o imóvel, sim, não é o melhor mercado para se vender, mas é o melhor momento para você vender a sua casa. Então, entender isso é muito importante. Para entender isso, precisa buscar a ajuda de alguém que entenda do mercado, que entenda o que está acontecendo, que possa te rodear de segurança nesse sentido, de uma equipe que consiga te orientar, um broker que possa, o melhor broker que combina com o seu perfil e que possa te dar a melhor orientação possível para o seu caso. Então, e a gente trabalha com todos, trabalha com muitos brokers na cidade. Então a gente sabe com quem te encaixar. Exatamente. Porque é importante essa conforto de você estar com alguém que você se sinta bem, que bata com aquilo que você, com sua personalidade, com o jeito que você é. E é justo também isso, você querer alguém com esse perfil. E a gente também pode ajudar nesse sentido, isso também pode ser visto. Eu acho que olhar para todos esses detalhes com muito cuidado, com muito carinho, faz parte do jogo. E é isso que, assim, eu tento entregar, é isso que eu quero fazer. O que precisa, você acha que o que precisa saber uma pessoa, você acha que deviam ser com você que tem que falar primeiro? Eu acho que o melhor melhor ação, melhor momento, melhor comportamento seria esse. Vir primeiro com a gente, falar primeiro com a gente. Porque a gente conversa, a gente não fala muito de números, então a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da sua vida, do que vocês estão querendo, e é por isso que a gente pode encaixar você com a pessoa certa, que vai ajudar você dependendo da sua situação. Tem pessoas que não têm muita experiência com self-employment, tem outra pessoa que não tem muita experiência com private lending, tem uma pessoa, e você poderia precisar, tem outra pessoa que trabalha com bancos alternativos, outra que trabalha com os big banks, então tem que ser uma pessoa que a gente sabe que vai ajudar
ajudar você da maneira que você precisa. Poderia você ser uma pessoa que precisa de um B-Lender e esse broker não trabalha com B-Lenders, aí fala, não pode, não tem como conseguir um mortgage, né? Então, é bom porque a gente tem todos esses contatos. A gente broker the brokers. E eu acho que esse cuidado é tão importante porque é muito arriscado, vamos dizer, a pessoa procura sozinha ou ativamente alguém, um broker, vamos supor, começa pelo broker, não conhece e como você estava falando, aquele perfil não é uma receita de bolo, o perfil daquela pessoa não é necessariamente a especialidade daquele broker. E o broker pode falar, não, você não vai conseguir, eu não posso te ajudar. Essa frustração, esse não, é tão impactante que pode estragar todo um outro plano. E a pessoa se sentir, eu não tenho como comprar uma casa e parar ali. E esse foi quando o meu amor pelos brokers começou. Porque é bom trabalhar com banco. Tem bancos que têm alguns produtos que são muito bons, às vezes que os brokers não têm acesso. Isso é um fato. Mas eu lembro quando eu comecei, tinha um banco, tinha vários bancos, que falavam que sem PR você não podia comprar. Eu vim pra cá, eu vi muito isso quando eu cheguei aqui. Exatamente. Muito isso quando eu cheguei aqui. E muitas pessoas entraram em contato, mas eu não tenho PR. Aí eu falava, mas você não precisa de PR para comprar. Hoje até tem benefício para comprar se você tem PR. Tem restrições em algumas situações, mas você não precisa do PR para comprar. Nessa época, era uma coisa que eu tinha que falar 80% dos meus prospectos clientes, porque não sabiam. E tinham escutado de um banco que falou com eles, aí esperaram outros 2 anos e viram que não era o caso. E a notícia se espalha, né? Entre cada imigrante, né? Nas comunidades dos imigrantes, no nosso caso, na comunidade brasileira, é muito comum. A notícia se espalha. E às vezes, não é porque a notícia tá aí espalhada que é uma notícia verídica. Então não procede. Mas as pessoas de fato acreditam naquilo. Então, o que eu diria para uma pessoa que tá na insegurança de comprar ou que não sabe por onde começar é procura um profissional que possa te ajudar. Né? E mais do que isso, mais do que um profissional, uma pessoa que possa te ajudar com o todo, te ajudar, e quando eu digo com o todo, é te ajudar não só no business, no deal em si, mas também te ajudar com essa sensibilidade de entender o seu momento, de te dar com muita honestidade, não é o momento agora, vamos esperar um pouco, mas vamos traçar um plano juntos, pra eu continuar te ajudando, é se informar, então não só acreditar no que, mas eu ouvi falar, alguém me falou que não, vai buscar a informação da fonte. E esse é o melhor conselho. Eu acho que é o melhor conselho. Foi isso que eu fui fazer, na verdade. Foi o conselho que eu usei pra mim, é o conselho que eu uso pra mim. E é o que eu diria pra qualquer pessoa. É isso. Como você se vê nos próximos 5 anos? Como você gostaria que seus clientes se lembrem de você depois de fazer um deal? Eu quero que eles lembrem de mim como uma pessoa que fez parte daquele momento, que foi um momento tão importante, porque é um momento muito importante na vida de uma família, na vida de uma pessoa, que lembre de mim com carinho daquele momento. Lembra quando eu comprei? Você lembra que a gente ia com a Marcela naquelas casas e ela me mostrava tudo com tanta empolgação, e quando a gente comprou e quando a gente finalizou o deal, ela veio com aquelas ideias malucas de fazer. Eu quero que lembre de mim com carinho, ao mesmo tempo como uma pessoa que pode confiar, como uma pessoa que pode contar se quiser, seja vender aquela casa, seja comprar uma outra, seja, eu vou procurar ela de novo, porque eu quero ter essa mesma experiência de novo. É isso, eu quero que lembre dessa maneira. E é a melhor maneira quando as pessoas lembram de você com carinho, né? Então, falando sobre todas as coisas que a gente já falou, você já falou um pouquinho sobre isso, mas, essencialmente, o que quer dizer lar para você? Quando eu penso lar, a primeira palavra que me vem na cabeça junto com lar é memória. E eu acho que a razão para isso é, como eu falei no início, eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar, meus amigos fazem piada com relação a isso. Tenho 19 anos de casada com meu marido e a casa que eu tô hoje, que foi a casa que eu comprei com você, é a casa que a gente tá há mais tempo. Vamos fazer 4 anos morando na casa e a casa que em 19 anos foi a casa que eu morei durante mais tempo. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar. E eu gosto de criar onde quer que eu vá, e isso se explica também na vida de imigrante, porque na vida de imigrante você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você vai sofrer, porque é muito difícil você imigrar. Então eu gosto de transformar onde quer que eu esteja no meu lar. E pensando há um tempo atrás sobre isso, a conclusão que eu cheguei, por que é tão fácil ao mesmo tempo? É difícil, mas ao mesmo tempo eu acabo fazendo isso com muita naturalidade, transformar onde eu tô em lar. É porque eu trago comigo as memórias vêm comigo. Com a minha família, meus pais, meus irmãos, a memória que eu tenho com a família que eu construí, com meu marido, com os meus filhos. Onde quer que eu vá, eles estão. Essa memória
memória tá comigo. Então, é fácil você transferir isso, de certa maneira, pra onde você tá e criar o seu lar ali, porque acaba que o lar tá dentro da gente. Eu entendo que o lar tá dentro de mim. E eu associo isso às memórias. Então, eu diria, talvez memória seja a palavra que é o que me remete mais ao lar. Lar, pra mim, eu acho que é isso, acho que é memória. Mas é lindo, porque aí você nunca sente muita falta da casa que você viveu, porque você leva com você, né? E essas mudanças, e o país, e tudo, muito bonito. E aí você vai trazendo mais, vai criando mais memórias, você vai acumulando mais essas memórias, né? Então você vai buscando mais isso. Um pouco confuso, mas não sei, é o jeito que eu me sinto, eu acho que da maneira que eu associo lá. Eu acho que, não sei, no Brasil também, né? Nossos avós moraram na mesma casa a vida inteira. E as memórias eram nos álbuns de fotos, nas coisas, nas porcelanas, nessas coisas. A gente que se mudou vai levando de casa em casa. Eu acho que essa vida moderna vai trazendo um pouco mais isso, mais dinâmico, digamos assim. Eu acho que você tem que encontrar maneiras de não sofrer, digamos assim, de encarar os desafios que a vida te traz, os desafios que você busca pra você mesmo da maneira mais natural possível e criando boas memórias e tentando ver as coisas com bons olhos. Eu acho que é a maneira mais fácil de fazer isso. Então, de novo, tá vendo? Eu sou muito prolixa, Tarinha. Já fugi do assunto. Não, mas é isso que você ajuda as pessoas que estão procurando casa achar esse lar e sentir isso. Muitas pessoas têm um pequeno trouble, né? Com, minha casa no Brasil era de tal forma e aqui talvez não consigo comprar essa primeira casa do mesmo jeito. Mas você vai levando de casa em casa e isso ajuda. E com a Marcela, vai conseguir isso. Com certeza. Mas eu acho que é isso. A gente tem que buscar não sofrer. Na minha cabeça, assim, eu gosto muito de entender as coisas e tentar sempre ver o melhor de tudo. Então, como você falou, a pessoa tinha um estilo de vida no Brasil, tinha uma casa no Brasil, e aqui gostaria de pegar alguma coisa similar. Eu quero comprar uma coisa similar, mas eu ainda não posso. It is what it is. Vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos criar boas memórias com o que dá agora nesse momento, vamos entrar no mercado imobiliário, vamos entrar nesse mercado. Esse que é o importante. E daí são processos, são planejamentos que você pode fazer para chegar onde você quer. E a gente está aqui para isso, para poder ajudar com o conhecimento, ajudar com o coração, ajudar com a sensibilidade de entender o momento que o cliente está. E é isso que eu busco, é nisso que eu acredito. Eu espero fazer excelentes deals. Não tentar procurar a casa perfeita, porque muitas pessoas querem a casa dos sonhos, mas não é a casa dos sonhos. Você está gastando dinheiro quando você está esperando e guardando dinheiro para a casa dos sonhos. Cada vez essa casa dos sonhos é mais inalcançável porque fica mais cara. Então, tendo esse lar, qualquer casa que você vai levando essas memórias, vai indo da primeira para a casa dos sonhos. Em inglês fala your first home funds your dream home. Então vamos fund your dream home. Vamos começar com a primeira. Começar com a primeira, exatamente. E eu acho que a pessoa acaba se prendendo tanto na questão. Isso acontece. E a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender quando a pessoa está nesse momento, mas tá perdendo oportunidades de criar não só memórias, mas tá perdendo a oportunidade de criar algo maior porque tá presa num sonho esperando aquilo acontecer, mas tá perdendo o caminho. Às vezes tá desviando um pouquinho do caminho que vai facilitar chegar naquele destino ali que a pessoa tá querendo. Enfim, de novo, traz pra gente a informação, busca estar bem informada, busca um profissional que possa, de fato, ajudar para que encontre o lar ideal para aquele momento, porque nem sempre aquele lar que a gente quer, aquela casa dos sonhos vai ser o ideal para aquele momento. Então, qual é a casa que para mim é ideal nesse momento? Eu vou transformar daquela casa o meu lar, criar as minhas memórias e com um tempinho planejando para chegar na casa dos sonhos. Exatamente. Então, Marcela, foi muito boa essa conversa que a gente teve. Conhecer um pouco mais de você, como você sente com os clientes, o que você traz para essa experiência da compra da casa. Daqui a pouco você também vai estar vendendo casas, mas é uma coisa, é um carinho especial quando a gente ajuda alguém a chegar no sonho. Aí quando você começa a vender as casas dessas pessoas, aí fecha o círculo, né? É muito bom. Mas obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, foi muito bom. Estou muito empolgada com essa nossa parceria, com esse trabalho que vamos fazer juntas, que já estamos fazendo. E, de novo,
novo. Quero te dar as boas-vindas. Obrigada. Eu que agradeço pela sua ajuda, pela sua mentoria, por me receber de braços abertos, por estar disposta a ter essa... De novo, você dá seu coração, Tarinho, acho que pra tudo que você faz. Dá seu coração pros seus clientes, você dá seu coração pros seus parceiros. E isso é muito bacana. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Ai, de nada. É de coração mesmo. Pessoal, muito obrigada por assistir. Vocês já sabem, vocês estão interessados em comprar casa, vender sua casa, se mudar para Canadá e comprar seu primeiro lar, entre em contato com a gente, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!